Nós estaremos vendo duas parábolas esta manhã. E as duas parábolas para abordar o mesmo tema, e você, se quiser, pode usar o esboço dessa manhã, porque refere-se também a esta palavra, como ser perseverante na oração. Como ser perseverante na oração. Nós estamos aqui diante da palavra, diante do pão da vida. Nós estamos diante do próprio Senhor que nos propôs essas duas parábolas, que estão em Lucas 18, versos de 1 a 14, do 1º ao 14º. E diz assim a palavra: acompanhe a leitura, ponha a sua mente focada nesse texto. Nós sublinhamos duas frases, eu vou reforçá-las ao longo da leitura, ou três delas, para você entender o objetivo de Jesus ao contar essas duas parábolas. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, e aí sublinhado bem forte, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vou repetir: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola: 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Que Deus abençoe a palavra dele, amém, meus queridos? Nós precisamos localizar o cerne, o coração do ensino de Jesus proposto nessas duas parábolas. Elas estão interligadas. Na minha visão, a questão é orar sempre e sem desanimar. Esta é a mensagem que Jesus quer que os seus discípulos, que nós guardemos no coração e na mente da gente. Orar sempre e sem desanimar. Quando alguém como Jesus propõe algo tão pontual assim, tão objetivo, para que os seus discípulos guardem, para que guardemos, uma coisa é certa: Ele conhece os seus discípulos, Ele me conhece e Ele te conhece. Ele sabe que nós somos facilmente dobráveis no dia a dia da vida, volúveis
vulneráveis no dia a dia da vida, de tal maneira que a gente tem dificuldade de começar e continuar uma jornada. Nós temos dificuldade de continuar crendo em alguma coisa que, ao nosso ver, ainda não aconteceu. Nós temos dificuldade de perseverar numa atitude constante de oração. A questão, e aí os discípulos, ele sabia isso sobre os discípulos, sabe sobre nós, não é se devemos ou não orar. Se eu perguntar a você, você acha que devemos orar? O que você responderia? Quantos acham que devemos orar? Levante a sua mão. Isso já é fácil para a gente, sabemos disso. Ou devemos ter o hábito da oração? Sim, todos responderemos. Mas temos conseguido orar sem desanimar? Temos conseguido permanecer em oração? Eu acho que isso é que deve ficar evidente. Nós nos mantemos em oração quando aparentemente a resposta ainda não veio. Quando o que nós desejávamos não aconteceu no tempo em que a gente gostaria, nós ainda permanecemos em oração. Então, nessa manhã, nós queremos crescer na perseverança na oração. Eu quero que você cresça, eu quero crescer na perseverança da oração, eu quero começar e continuar, eu quero orar sem desanimar e quero que você ore sem desanimar. Algumas coisas precisam ficar claras para nós nesse ensino sobre essa questão. Primeira delas, a oração é essencial à vida do cristão. Assim como o alimento é essencial, se nós comermos só determinados alimentos, vai nos faltar algumas vitaminas. Por isso que você vai à feira, e você vai lá e vai numa banca de frutas, e você compra uma variedade de frutas, você vai na de legumes, e você compra uma variedade de legumes ou verduras, e vai no mercado e você come uma variedade de alimentos, porque nós temos nutrientes diferentes que deles nós precisamos. Pois a oração é essencial à vida do cristão. Uma das razões é porque ele é o remédio, é o antídoto contra o desânimo. Jesus diz, eles devem orar sempre e nunca desanimar. E aí eu faço uma pergunta, o que é que vem primeiro? O desânimo porque não oramos ou não oramos porque estamos desanimados? Eu fiquei pensando nessa coisa porque a gente fala assim, não, eu estou meio desanimado, então não orei. Mas façam uma avaliação da sua vida espiritual. Você não tem orado porque tem desanimado ou você tem desanimado porque não tem orado? Eu tenho descoberto que as pessoas que pecam ou caem em tentação, e algumas vezes até pastores e líderes, eles não aguentam as pressões e se tornam vulneráveis às tentações e não prosseguem, não é porque estão desanimados, é porque pararam de orar. Porque param de orar, param de estar na presença de Deus, aí vem o desânimo, vem a vulnerabilidade. Na minha leitura, o desânimo é fruto da falta de oração, e não o inverso. Olhe para a sua vida, olhe para a sua vida, olhe para a sua história, olhe para os momentos em que você se tornou mais vulnerável. Foi porque você desanimou e porque não orou, ou porque você não orou e desanimou? Você vai ver porque você não orou, então veio o desânimo. Depois você vai ver que é um dever. Eu fico aqui realmente entre uma coisa e outra. Vamos orar porque é um dever? Aí alguém diz assim, não pode ser um dever porque vira religiosidade. Então, eu não me preocupo, eu já vou assim deitando, e já vou para a horizontal, ali eu já vou orando e durmo. Mas quando a gente valoriza algumas coisas, a gente pode até viver um momento desse. Você pode ir fazendo as coisas e orando, estar engarrafado no seu carro, lá no engarrafamento, e orar. Mas eu tenho para mim que quando nós valorizamos alguma coisa, a gente para e põe foco ali. Pois olha, nesses dias eu tenho estudado sobre essa questão do foco, e a gente precisa pôr foco, a gente precisa concentrar, e a gente vive num tempo de tantas distrações, que a gente acaba fazendo da oração mais uma coisa no meio de tantas outras, e a gente nem se percebe mais orando, a gente acaba, entre aspas, rezando mesmo. As palavras já são as mesmas,
A gente está tão preocupado e triste, mas quando ora, diz: louvado seja o nome do Senhor, muito obrigado, o dia foi maravilhoso. Acabou de reclamar de tudo, não está orando coisa nenhuma, está rezando. Porque não reflete os seus sentimentos, seu coração não é aquele coração que você está dizendo. Então Jesus diz que a oração precisa ser perseverante, o que implica que a oração precisa ser um dever na minha vida, mas se ela for tida apenas como um dever, aí vira religiosidade. Mas a ausência do dever também acaba nos levando a não orar. O segundo aprendizado, e esse é interessante, é que a oração é ter acesso a um Deus misericordioso. Vamos dizer essa frase juntos? A oração é ter acesso a um Deus misericordioso. Eu usei a palavra acessar, porque ela é muito comum hoje. Mas a ideia aqui é mais do que isso, é relacionar-se com um Deus misericordioso, mas levando em conta a parábola, é como se tivesse um acesso. Porque a parábola mostra exatamente o inverso. A parábola, ela não é uma lição do como devemos fazer, mas de como Deus nos trata. A parábola não nos diz que nós vamos importunar Deus e por Ele ser um juiz injusto ou um indiferente vai nos abençoar. É exatamente o oposto. Nós aprendemos que apesar do juiz ser um juiz injusto, um juiz indiferente, um juiz sem temor a Deus, só para não ser importunado, ele responde e atende à petição daquela mulher que era justo o seu pedido. Mas o contrário, o nosso Deus, Ele não é um Deus que nos deixa desprotegidos quanto era aquela viúva, mas Ele é um Pai amoroso. Então, vejam bem, se a mulher recorre a um juiz injusto, a um juiz indiferente, e ela vai naquela audiência uma vez, duas vezes, três vezes, e ela é atendida porque ela é persistente, nós não somos desprotegidos. A viúva não tinha acesso fácil ao juiz, nós temos acesso fácil ao trono da graça de Deus através de Jesus. A viúva não tinha um amigo no tribunal, mas nós temos um pai, nós temos um advogado, nós temos Jesus Cristo. Ele é o nosso juiz. A viúva dirigiu-se a um tribunal humano, mas nós podemos ir ao tribunal da graça de Deus, ao trono da graça de Deus. Hebreus 4 fala que nós temos acesso ao trono da graça de Deus através do vivo e novo caminho que foi aberto por Jesus Cristo. Vejam bem, Jesus faz aqui um contraste. O juiz é arrogante e egoísta. Deus é bondoso, maravilhoso. Os sentimentos são interessantes, que mesmo o juiz sendo ruim, ele atende aquela mulher, e aí Jesus está dizendo, o Deus Pai a quem você ora não é injusto, não é indiferente, não é inacessível. Se o juiz injusto atendeu ao pedido daquela mulher, Ele ouvirá as minhas e as suas orações. Amém, meus irmãos? A ideia de que a gente possa estar deleitando-nos no Senhor. Somos chamados, escolhidos, atraídos por esse amor. Esta oração agora é essencial, é dever, mas ela é mais do que isso. Eu não estou cumprindo um dever religioso, eu estou acessando o coração de Deus. Essa semana foram poucos os que aqui viemos, mas foi muito significativo o tempo de oração. E manteremos em agosto, primeira semana de agosto de oração. Eu já começo a pedir você para separar essa semana, a primeira semana de agosto, para que a gente esteja aqui em oração, nem que você venha só um dos dias, ou, quem sabe, algumas horas, alguns minutos dessa hora de oração, mas que você venha, para que a gente possa ir vivendo, porque se eu estivesse sozinho aqui no templo durante esses dias em oração, eu estaria muito feliz, claro que com você mais ainda, não porque a ausência das pessoas me fazem bem, pelo contrário, é porque a presença de Deus me faz bem. Eu vim e eu estive com o Senhor, na presença do Senhor, e isso é alento, isso é consolo, isso é renovo, isso é vida. Eu estava conversando com o Papai do céu, um Pai misericordioso, maravilhoso,
Então essa é a ideia, que tenhamos esse tempo em casa, esse tempo nas nossas células, esse tempo nas nossas famílias, esse tempo lá nas Débras, nos celebrando, mas esse tempo também aqui como igreja. A terceira lição que eu aprendo desses ensinos de Jesus, para que a gente ore sem esmorecer, sem parar, olhem bem, a oração segue a agenda de Deus para nós. Vamos dizer juntos essa frase? A oração segue a agenda de Deus para nós. Veja, o Senhor Jesus vai contando a parábola e de repente ele para, e como se o juiz injusto e iníquo está agora a nos falar. Parece que há um outro momento na história. Parece que aquele juiz está falando assim, está vendo? Olha, eu não presto, mas o Deus que vocês servem presta. Eu sou injusto, mas Ele é justo. Eu não sou misericordioso, mas Ele é misericordioso. Eu até me demoro em atender, mas eu atendo. Mas olha o de vocês. Parece que há uma pausa e uma mudança, agora o próprio juiz nos ensinando. E diz assim, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? E a pergunta que ele faz, continuará fazendo-os esperar? Jesus está dizendo assim, olha, a minha agenda pode não ser a agenda de Deus para mim, e à medida em que eu oro, eu me ajusto à agenda de Deus, mas a agenda de Deus, ela é a melhor, e quando chegar o momento certo, a hora certa, a resposta virá, a atenção virá, Deus nos ouvirá, não pare de orar. Não é fácil não, né, irmã Joyce? É duro, né? Mas é o que o texto está dizendo. Está alentando o coração da gente a orar sem esmorecer. Até porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos dizer juntos? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, Deus não é insensível como o juiz era. Ele não é indiferente como o juiz da história é. Ele pode demorar a deferir a nossa oração no nosso ponto de vista, mas a pergunta do juiz é, acaso ele os fará esperar? Ou seja, vai ter atraso na resposta? A resposta vai chegar depois da hora? Não, vai chegar na hora certa, no tempo certo, no momento certo. Esta parábola está falando de momentos difíceis, e aí, de repente, ele faz uma transição, e ele está falando sobre como ser perseverante. O próprio juiz iníquo, né, o juiz que é injusto, diz, olha, acredite, continue, ele vai ouvir vocês. Aí ele faz uma transição entre uma parábola e outra, e diz assim, acaso, quando o Senhor voltar, vai haver fé na terra? Essa pergunta é sintomática, porque a fé está ligada com a perseverança. Essa pergunta ela é importante, porque ela está dizendo assim, olha, Deus ouve, mas será que você vai permanecer? Será que ao longo do processo você vai se manter em oração com tantas distrações, num mundo tão voltado para o aqui e o agora? Parece que agora Jesus está fazendo uma relação entre o tempo do presente e o tempo do futuro, e nesse período ele está dizendo, olha, a coisa vai se agravar, e quando o Filho do Homem voltar, por acaso encontrará fé na terra? Há um propósito nisso aí, é a ideia de que a gente faça um exame. Eu não vejo aqui uma condenação, não vejo Jesus apontando o dedo e dizendo, vocês são verdadeiramente incrédulos. Eu não acho isso. Eu acho que Jesus está dizendo assim, ó, presta atenção. A coisa está ficando difícil. Isso já há mais de 2000 anos atrás, você imagina. Agora nós já estamos, né, no século 21 e a coisa está se complicando. A gente nunca viu tanta maldade, a gente nunca viu tanta prostituição, tanta corrupção, tanta coisa ruim acontecendo. Eu não gosto de ficar citando coisas ruins do púlpito, mas eu fiquei impactado em saber que é possível que aqui pertinho da gente, em Itaburaí, haja um cemitério com pelo menos 50 pessoas enterradas clandestinamente pela milícia. Isso está sendo dito pelos jornais, por isso que eu estou repetindo. Você já imaginou um negócio desse? Você já parou para pensar, o que é isso, gente? O que é isso? Que lugar é esse?
Que tempo é esse? Porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Ou seja, permaneçam em oração, cuide da sua fé, cuide da sua crença, cuide do seu relacionamento comigo, porque eu estarei voltando sim. Não esmoreça, alimente-se da minha presença. A minha agenda vai ser a agenda do que é bom para você, do que abençoa você, do que vai alcançar você. Seja constante, não viva essa falta de fé. E aí ele sai desta para a última parábola, que eu vou só focar 2 lições dentro dessa constância na oração, que é importante. Aí vem a 4ª lição. Deus ouve e atende ao que ora com humildade e com fé. Mantém-se em oração. Deus é muito melhor e misericordioso do que o juiz, e o próprio juiz diz, olha, vai ter o tempo certo, mas ele vai atender vocês, calma, gente. E agora ele diz assim, olha, mas ao fazer a oração, não faça como o meu público faz. Ele agora se volta ao público, ele sai do foco, ele tira do foco os discípulos, aquele grupo menor que está ouvindo ele, e ele diz, olha, lá do lado de fora existe um mundo religioso que é complicado demais, não é isso que eu estou falando para vocês, não saiam de um extremo e vá para outro, não se tornem legalistas ao orarem. Orem com humildade e com fé, não sejam como os fariseus são, que acham que desse jeito são ouvidos. Então aí nós aprendemos da parábola do fariseu e do publicano, primeiro, saber o que não é orar, o que não é orar. Eu vou dizer algumas frases, eu estou tomando emprestado palavras do pastor Hernani Dias Lopes, que diz, numa das expressões dele, ele não orou o homem da história, o homem o que se justifica, ele não orou, ele fez um solo do hino, né, olhando-se para si mesmo diante do espelho, quão grande és tu, mas olhando para ele, eu sou grande. Orar não é proferir fórmulas bonitas, palavras bem formuladas, excelso Deus e Pai, e daqui a pouco terminou a oração, se deixar sai um palavrão. Eu já vi gente assim, que acabou de orar e depois perdeu a paciência com quem estava do lado e mandou para algum lugar. Mas ele estava na presença de Deus ainda há pouco. Grandioso Deus, excelso, maravilhoso. E daqui a pouco desceu num nível tão baixo que Deus nunca esteve com ele. Não é fórmulas prontas, bonitas, não é se exaltar, nem proclamar-se por suas virtudes. Ele faz um discurso, se autopromove, toca a trombeta, se aplaude, faz cócegas do seu próprio eu. Ele não foi orar, ele foi dizer para Deus o que é que Deus tinha que fazer, porque ele disse, Senhor, se o Senhor está meio perdido aí, eu quero informar o Senhor que eu estou aqui, eu sou o cara, né? A oração era exaltação pessoal, não era dirigida aos céus, mas era dirigida aos ouvintes ali, para que os ouvintes soubessem que Deus devia ouvi-lo. Se Deus não ouvisse, seria um equívoco, porque ele tinha todas as credenciais de alguém que devia ser ouvido. Então ele olha para o próximo, olha só, aquele lá, aquele, se o senhor ouvir, tem alguma coisa errada, que aquele camarada ali é um pobre, é um pecador, não vale nada. E aí a oração dele é uma oração de autoapresentação. Aí vem o outro, que é baseado na graça de Deus. Então, a base da sua oração, agora do pecador, era a oração da confiança em Deus e não em si mesmo, era a oração que se fundamentava na graça de Deus e não nas obras religiosas que ele fazia. E aí, a conclusão é, um teve a oração que foi atendida e o outro a oração que não foi atendida. Persevere. Deus é misericordioso, existe uma agenda de Deus, mas cuidado para não se tornar um religioso. Esse é o aprendizado da manhã. Cuidado. Religiosidade sem vida não vai resolver nada.
Bater o ponto com Deus não resolve nada. Cumprir uma agenda e não viver isso não vale nada. E aí o homem humilde da história, o diferente do arrogante, ele faz uma petição genuína: Senhor, tem misericórdia de mim. É pessoal. Tem misericórdia de mim e não do outro que é pecador, não dela, não do fulano, não do beltrano, mas eu é que sou o culpado de tudo, o pecador. Oração humilde, ele confessa, o coração dele é quebrantado. E a Bíblia diz que de um coração quebrantado, ou a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, Davi confessando. Um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Você crê nisso, que Deus pode ouvir o coração humilde e simples? Humildade e fé. E aí, sem isso, é impossível. Então, é uma oração que prospera, não há inveja. Aí o outro orou, ele foi respondido. Eu orei, não foi respondido. Tem alguma coisa errada aí, Senhor? Será que você não trocou, não mandou o e-mail para a pessoa errada? Não mandou a informação aí, o zap para a pessoa errada? Era eu, não ele. Acho que o senhor se equivocou. Não há mágoa, não há desprezo, não há religiosidade, mas há relacionamento com Deus. A pergunta é: diante de tudo isso, vamos nos manter em oração ou vamos ficar pelo meio do caminho? Lembra da primeira oração? Eu estou falando tudo isso para que vocês sejam perseverantes e não desanimem. Então vocês vão cumprir uma tarefa, mas não é a tarefa pela tarefa, é a tarefa porque vocês não querem perder o ritmo, não querem perder realmente o processo, porque enquanto vocês se agendam, eu estarei agendando a minha vida na vida de vocês. É o compromisso pelo privilégio de acessar a um Pai misericordioso que nunca nos faz esperar, porque quando chega, chega na hora certa. E que é fruto de um relacionamento de fé e de humildade. Provavelmente muitos de nós já começamos algum propósito e já paramos pelo meio do caminho. Foi verdade isso ou não foi na sua vida? Quantas vezes já desistimos de alguma coisa? Você acha que não faz sentido continuar orando? A minha palavra nessa manhã é: não ponha no arquivo morto alguns processos na sua vida, pelo contrário. Retire lá desse arquivo e com fé recoloque-se na presença de Deus, em relacionamento com Deus. O tempo de Deus é um tempo certo, é o tempo da bênção. Talvez seja hoje e amanhã em que a gente vai reavivar o compromisso de andar com Deus, de viver com Deus, de ter relacionamento profundo e precioso com Deus. Eu escrevi uma oração. Eu vou lê-la. Eu queria que você fechasse os seus olhos, mas não se abstivesse de estar aqui, não. Não vá para um mundo diferente, não. Acompanhe esta oração. Quem sabe essa seja uma oração que você gostaria de fazer essa manhã. Eu tomei o cuidado de escrever para eu usar as palavras certas, que eu gostaria que você repetisse comigo. Então, lá no seu íntimo, você ore comigo, se quiser, faça em voz alta. E esta oração diz assim: meu Deus, eu sei que a oração é vital à minha vida como teu filho. Pai, sei que o Senhor é um Deus amoroso, que ouve e atende às minhas orações. Eu sei que a agenda do Senhor para mim é a melhor para a minha vida. Então eu quero reafirmar com convicção: seja feita a tua vontade, não a minha. Pai, me ajude a entrar em tua presença quebrantado, sem qualquer mérito pessoal, mas confiado que um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Com essas convicções em minha mente, e com o coração eu me proponho
a continuar, a perseverar em uma jornada de oração. Eu quero seguir o exemplo do Senhor Jesus, o teu filho, que diariamente orava ao Senhor. Pai, me ajude a não ser imediatista para não perder a fé, mas faça de mim um filho perseverante que confia na graça, na bondade e nas misericórdias do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Com os olhos fechados, cabeça inclinada. Quantos já pararam no meio do caminho alguma jornada? E nessa manhã são desafiados a retomar a sua confiança no Senhor. São desafiados a seguir em frente na convicção de que o nosso Deus é muito melhor do que o juiz que atendeu para se livrar da sua cliente. De que o nosso Deus tem a agenda certa, que a hora de Deus vai chegar e Ele não vai nos deixar na mão. E com isso quer retomar um processo, um propósito, uma jornada.